Então, a partir dos anos de 1990, né, novos métodos de análise de DNA foram introduzidos e praticamente relegaram aí os testes por RFLP, né, ao esquecimento por serem capazes de produzir resultados em curto espaço de tempo, em até um dia ou apenas 2 dias. E por serem também técnicas mais sensíveis, né, o DNA o PCR é uma técnica extremamente sensível, tá? Então é por isso que foi uma técnica que foi sendo substituída, tá bom? E aí ele tem a capacidade de tipificar o DNA de pequenas amostras degradadas. Então, mesmo que a amostra está bem degradada, se tiver um pouquinho de DNA, eu consigo amplificar de uma forma bastante, né? De amplificar para muito DNA. Então, estes novos testes, pessoal, eles usam um procedimento baseado na PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, o qual pode produzir aí bilhões de cópias de fragmentos de DNA em um ou mais loci. Então, o PCR é uma técnica que vem sendo utilizada aí, que é uma técnica cara, tá? Extremamente cara, mas que é uma técnica altamente específica, com muita especificidade. A PCR, né, a técnica em reação de cadeia de polimerase, ela foi descrita aí no ano de 1985 por Kary Mullis, né, que ele é considerado aí, ele recebeu o Prêmio Nobel em Química por esse feito. Então, desde o início, a PCR ela foi reconhecida como uma resposta em potencial para a quantidade de líquido biológico frequente encontrada em área forense. Então, essas amostras elas são diminutas para serem utilizadas com o método de RFLP. Então, esse cara aqui foi ele que ganhou o Prêmio Nobel, né, de Química por mostrar aqui essas atividades com a técnica de PCR. Então, essa técnica, ela foi bastante reconhecida, principalmente pela sua potencialidade, né, em amplificar o DNA, em pegar amostras diminutas ou bem pequenas e amplificar completamente esse material. A reação em cadeia de polimerase, ela é uma técnica qualitativa simples, pelo qual moléculas de DNA ou de DNA complementar, elas são amplificadas em milhares de vezes ou milhões de vezes de uma forma extremamente rápida. Então, é uma técnica que a gente consegue amplificar muito aquela amostra. Todo o procedimento ele é realizado in vitro, gerando DNA em quantidades suficientes para análises posteriores, tá? A técnica ela é extremamente sensível, possibilitando aí a amplificação de DNA. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! A partir de uma quantidade mínima de amostra. Então, pessoal, a gente tem aí essa técnica baseada principalmente em 3 princípios, né? No início da técnica, a gente tem a etapa de desnaturação, né? A uma temperatura bem grande, que é de 95 graus Celsius. Então, nesse momento, o DNA, ele se abre aqui no meio, tá bom? Depois a gente tem a adição de primers, que são sequências de DNA complementares. E nesse momento, o segundo aqui, a gente tem o que a gente chama de anelamento. Então, a gente tem uma redução da temperatura aí para 55 graus. Nesse momento, a gente tem o quê? A gente tem esses primers fazendo aqui o alongamento ou anelamento para fazer aqui sequências complementares e fazer aqui cópias, assim como a fita mãe. Então, aqui na última fase, a gente tem a extensão, que ela aumenta aqui para 72 graus. Então, é quando uma fita, ela vai tendo aqui, formando aqui uma fita complementar e fazendo ali a extensão de cópias de DNA. E é assim que a gente faz a amplificação, é quando uma fita de DNA, ela se faz aqui milhões de cópias desse DNA por meio de uma técnica, que é uma técnica de amplificação. Pequenas amostras de DNA, elas estão presentes, por exemplo, em uma gota de sangue, né?
fragmentos de pele ou folículo capilar de cabelo, né, que podem se amplificar por meio dessa PCR e podem ser usados aí para inocentar ou para incriminar um suspeito. Então, mesmo numa gota de sangue, numa gota de saliva, no fio de cabelo, em todas essas amostras a gente encontra material genético de DNA que podem inocentar ou incriminar uma certa pessoa, dizer, esse fio de cabelo encontrado na cena do crime é dessa pessoa que é o suspeito, então foi comprovado que realmente foi ele, de acordo com a investigação criminal. Então as amostras, elas apresentam um padrão que varia de pessoa para pessoa, né? Então existe um DNA único para cada pessoa, exceto aí nos gêmeos idênticos, que a gente viu que os gêmeos idênticos, eles têm um DNA aí que é muito mais similar do que das outras pessoas normais, que é 99,9999%, mas ainda assim é possível diferenciar também os gêmeos idênticos por técnicas mais específicas, né? A PCR, ela tem um grande potencial na medicina forense, porque sua sensibilidade, ela torna possível utilizar uma amostra bastante pequena, né? Traços mínimos de sangue, de tecido, que poderiam conter os restos de somente uma única célula, e ainda se obter uma impressão digital de DNA da pessoa da qual a amostra foi coletada. Então, embora que numa determinada gota de sangue a gente tenha ali apenas uma única célula, através dessa célula a gente consegue amplificar, né, esse DNA em milhões de cópias e fazer ali a determinação de um perfil genético, identificando ali até a impressão digital, que a gente fala que é a impressão digital que a gente faz de forma tecnológica, que é a técnica de fingerprint. E assim a gente consegue identificar, né, se a amostra encontrada no local do crime, essa mínima gota de sangue, está relacionada ou não com aquele criminoso, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês verem como que acontece a amplificação. Então aqui o DNA de apenas uma célula, ele vai se amplificando em milhões de cópias de DNA, e assim a gente vai ter muito material genético que dá para fazer muitas análises. Essa amplificação, ela é mostrada para a gente num programa, né, de PCR, onde a gente vai vendo aqui esse gráfico. Então aqui são as curvas de amplificação de DNA por uma técnica de PCR. A gente consegue também quantificar, existem equipamentos só de quantificação de DNA. Durante a pós-graduação eu fazia experimento onde eu fazia quantificação de DNA e RNA num aparelho que era chamado de nanodrop, tá bom? Que pode ser utilizado para quantificar DNA. As pesquisas por microsatélites através da PCR, né? Utilizando um conjunto de iniciadores que cobrem estas partes altamente variáveis do genoma humano, eles podem gerar uma impressão digital característica de DNA para cada indivíduo. Então, através da análise de microsatélites, eu consigo ter ali o perfil genético e a impressão digital de cada pessoa para avaliar nos diferentes casos. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então aqui eu coloquei para vocês verem como que é a técnica de eletroforese em gel. Então eu coloco aqui o DNA dos suspeitos. Esse DNA ele vai correr por um gel que a gente chama que é um gel feito por agarose. E aí esse DNA ele vai passar aqui por a técnica de eletroforese. Ele vai descendo aqui pelas cargas. A gente tem uma carga de eletricidade. Então ele vai descendo, aí depois a gente consegue comparar essas bandas de DNA, comparar o DNA da amostra da cena do crime, comparar com o DNA do suspeito e ter aí o resultado se realmente é a mesma pessoa ou não. A gente consegue fazer essa revelação aqui por meio das bandas de DNA, né? Que elas vão descendo, elas vão caminhando pelo gel, por meio de cargas. Esse gel ele é elétrico, o DNA ele tem carga negativa, e aí a tendência dele é de descer, né, do negativo para o positivo, e também pelo seu peso, né, pelo peso do tamanho da carga, pelo tamanho do comprimento do DNA. Então aqueles que são mais pesados, eles vão ficando mais em cima, e aí ele vai descendo. E depois a gente consegue comparar essa membrana de DNA, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês verem, por exemplo, uma comparação
de microsatélites, como que é. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa, outra pessoa e outra pessoa. Então, a gente compara. Esse tem o mesmo DNA desse, esse tem o mesmo DNA desse. Então, isso é um gel de eletroforese, são quando as bandas de DNA elas ficam fixadas ali de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua carga. Então, quando a gente tem um perfil genético, a gente tem um perfil genético principalmente quando a gente faz ali a análise de regiões polimórficas que diferem. Então, quantos marcadores a gente precisa para tornar uma pessoa única? Segundo o FBI, a gente precisa de pelo menos 18 marcadores, onde eles identificam nessa imagem quais são os principais marcadores, em quais cromossomos eles estão presentes. Por exemplo, nós temos aqui no cromossomo 2 o marcador TPOX, no cromossomo 3 nós temos esse outro. Então, todos esses que são amarelos são os marcadores que são utilizados de perfil genéticos de polimorfismos entre os indivíduos na avaliação aí pelo FPI. Então, nós temos aí no total 18 marcadores que diferenciam as pessoas. Então, essas 18 regiões são regiões únicas de cada pessoa, tá bom? Bom, além do gel de eletroforese para avaliar as bandas de DNA, hoje nós já temos técnicas mais avançadas, que são técnicas que a gente chama de eletroferograma. Então, ao invés de avaliar aquelas bandas, igual no gel de eletroforese, a gente avalia aqui através de pico, né, numa escala eletrônica. Então, esse DNA, esse pico é o mesmo desse, esse aqui é esse aqui. Então, a gente avalia por meio de eletroferograma, tá bom? É uma técnica ainda mais avançada. Aqui eu coloquei para vocês verem exemplos de eletroferograma. Então, isso aqui são comparações de DNA feitas utilizando esse método de busca, que é o eletroferograma, que ele avalia aqui comparando picos. Esses picos querem dizer os tamanhos dos comprimentos de DNA. Então, quanto maiores repetições, maior o comprimento, maior será o pico para comparar aqui. Então, coloca aqui, por exemplo, a amostra da cena do crime, o criminoso 1 e o criminoso 2. Então, vai avaliar, né, quais são as bandas de DNA, quais são os comprimentos de DNA que vão apresentar o mesmo pico. Aqui na amostra do crime tem esse aqui. Aqui esse criminoso ele tem esses picos. Será que é a mesma pessoa? Será que aqui é a mesma pessoa? Então, eles fazem a análise através desse eletroferograma, tá bom? Pessoal, então, de forma resumida, né, a amostra que é encontrada na cena do crime, a gente faz ali a extração do material genético, tá? Aí depois amplifica esse DNA. Esse DNA, ele é transferido, né, aqui pela coleta de dados e análises, e depois, na hora do resultado, a gente faz aqui a avaliação pelo método de eletroferograma. Então, esse DNA, ele é extraído, tá? Quantificado, e depois a gente faz aqui uma eletroforese capilar, que é realizada em um analisador genético automático, e depois é transferido aqui os resultados para comparação por meio de eletroferograma, tá? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.